Olá, que bom que você segue firme com a gente aqui nessa jornada. E para quem chegou aqui de paraquedas e não me conhece ainda, meu nome é Beatriz Menberg, eu sou atriz, dubladora e ensino atores a viver de dublagem. Eu sou Samuel Meirelles, eu sou cantor e dublador e eu também faço a voz cantada do Willy Wonka no filme Wonka. Atualmente eu também estou em cartaz em Moisés, o Príncipe do Egito, onde eu faço Moisés jovem. E tudo isso começou graças às aulas que eu tive com a Beatriz Menberg. Meu nome é Marcela Burato, eu sou aluna da Bia. Um ponto muito importante para mim é a horizontalidade. Então, quando aluno e professor falam o mesmo idioma, eu acho muito importante isso e deixa nós, como alunos, mais tranquilos. Ela tem um ambiente sério de trabalho, mas também é descontraído. Sabe, ela vai te dar a teoria, a prática, mas ela também vai te dar esse lugar de ensino, de acolhimento. Meu nome é Jay Carvalho, eu falo diretamente de São Paulo, capital. No momento eu me sinto muito mais preparado do que a ideia que eu já tinha antes. Estar no estúdio, ver como fulano trabalha, isso tudo já me deu um grande ganho. Eu já tive a oportunidade de me experimentar dentro do estúdio. Eu tinha uma noção, mas na prática ele foi até além das ideias que eu já tinha. Esse evento se chama Semana Como Viver de Dublagem. E essa é a nossa segunda aula, o nome dela é Você Dublando, é Você Atuando, e hoje nós vamos falar mais sobre dublagem e de como eu posso ajudar você a ingressar nessa profissão com o pé direito e economizando muito tempo com os atalhos que eu descobri nos meus mais de 20 anos de dublagem no Brasil. Na aula passada, nós vimos que o mercado de dublagem aqui no Brasil vive uma expansão histórica, muito impulsionada aí pelo streaming, com oportunidades crescentes em animes, as próprias animações nacionais, videogames, audiolivros, áreas que precisam de vozes novas e talentosas. E para quem está começando, o momento é promissor, mas exige preparo técnico, versatilidade artística e consciência profissional, especialmente diante do desafio da inteligência artificial, que não é nem de perto mais inteligente que a gente, mas custa menos. E que pode ser sim uma ferramenta, mas nunca vai substituir a emoção e a humanidade que só um dublador de verdade pode entregar. Com a união da categoria dos dubladores e com a regulamentação de tudo isso acontecendo agora mesmo em debate, o futuro reserva um lugar especial para quem estiver disposto a estudar, persistir e contar histórias com a própria voz. E é por isso mesmo que a gente está aqui, não é verdade? Para ser um grande dublador, e isso é igual para qualquer atividade humana, nós temos que ter uma preparação e se jogar na prática mesmo. Então vamos lá, acompanha o meu raciocínio. Você conhece aquela expressão, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha? Ou seja, não existe esse negócio de plano infalível, tá? O Cebolinha que o diga. A flexibilidade, ela é muito mais importante do que um plano infalível. E mais do que criar os tais planos perfeitos, é necessário você estar o quê? Emocionalmente preparado para lidar com a aleatoriedade. Mas afinal, do que eu estou falando? Calma que eu explico. O que tudo isso tem a ver com dublagem e atuação? Tudo. Porque se eu digo que eu ensino você a viver de dublagem, eu tenho que, no mínimo, te mandar a real da profissão, da técnica e principalmente do mercado. Então, não adianta você ficar aí se enchendo de teoria, exercícios, né, de dublagem propriamente, como treino para alegria, treino para o sentimento tal, melodia, ressonância, respiração, se tudo isso não estiver acompanhado de como funciona de fato o nosso meio de trabalho. Como é que a gente faz de fato para, na prática, viver de dublagem, certo? E é por isso mesmo que todos precisamos nos treinar muito, exercitando aí o tempo todo o nosso quê? Autoconhecimento. E só assim que a gente vai estar preparado. Não só para evitar problemas de quem é novo na profissão, como aproveitar as oportunidades assim que elas aparecem. Olha só, eu levei 20 anos para aprender tudo que eu sei hoje. E eu fiz um atalho para os meus alunos, e essa é a melhor parte. Eles não têm que gastar tanto tempo para saber das coisas que me custaram muito para aprender. E esse atalho eu chamo de Método da Bia. Isso mesmo, gostaram? Olha só, tem esse nome porque é um método bem pessoal. E eu poderia até colar um slogan aqui. Método da Bia é bem pessoal, porque te dá a real. Ai, gente... Desculpa, piadas à parte, não estou muito inspirada, mas beleza, né? Vocês entenderam. Então deixa eu explicar isso melhor. Quando eu digo você dublando é você atuando, o que eu quero dizer? É que a realidade do meio onde a gente trabalha e a sua capacidade de entregar uma emoção real na voz
são conhecimentos que você tem que adquirir e somar para viver de dublagem. Ou seja, para ser mais dinâmica, eu vou descrever esses 3 pilares onde eu baseio o meu método, que seria o meio, a oratória e o autoconhecimento. O que eu chamo de um meio, pessoal? É literalmente o meio de trabalho, né? O mercado de trabalho em que você vai atuar. Olha só, se você vai dublar filmes e séries, por exemplo, o seu mercado, obviamente, é Rio e São Paulo. Por quê? Muito simples, porque os estúdios de dublagem estão quase todos concentrados geograficamente aqui. Porém, se você for colocar a sua voz em animações, a tal da voz original, nada a ver, tem gente fazendo isso pelo Brasil todo. Inclusive, no mercado de games, também a parte de tradução e localização, tudo isso ainda se concentra em São Paulo. Porém, a produção de games propriamente dita, a gente tem um número bem expressivo de empresas no Nordeste e no Norte do nosso país. Esse dado é bem interessante. Se vocês percebem, aos poucos estamos vivendo aí um aumento da produção remota, ou seja, fazer tudo por internet, e ainda está muito longe do que já vemos em outros setores, como os animadores e programadores de games, que têm uma liberdade geográfica incrível. Porém, também temos um mercado de audiobooks crescente e bem carente, diga-se de passagem, de mão de obra especializada. Mas a gente vai se concentrar agora no mercado da dublagem propriamente. Então, é aqui que entra a verdade que ninguém conta. Sabe aqueles filmes antigos, onde as pessoas entram nos bastidores de um circo e ninguém fala com elas, assim, todo mundo com a cara fechada? O mercado de dublagem não recebe ninguém de braços abertos, tá? E eu vou te explicar o porquê. As 3 regras da dublagem são: o mercado é bem fechado, sim, confiança é tudo, e quem não se movimenta desaparece. Por isso, lá vai a primeira lição: se agarra a qualquer oportunidade. No começo a gente não escolhe, tá? Eu sei que isso parece básico, mas é muito importante reforçar. Exemplo, se aparecer uma vaga para fazer vozerio, faça. Se aparecer uma pontinha qualquer, faça. Uma locução que ninguém vai ouvir, faça. É aos poucos mesmo, tá? Você vai fazendo de tudo e aí sim você vai aos poucos construindo a sua reputação, conquistando a sua credibilidade. Quem tá de mimimi, enfim, basicamente se queima logo de cara, tá? Mesmo sendo o maior mercado de dublagem da América do Sul, aqui acaba que todo mundo se conhece e todo mundo acaba se falando. Então, você tem que acolher que é dessa forma mesmo, né? Pequenos papéis, apoio, preste atenção porque a sua carreira ela vai acontecer numa escalada natural. Quando você faz de tudo, você não fica parado. E parar nesse meio é igual a sumir, desaparecer. Então, o que nos leva para o nosso próximo assunto super importante, que é o networking. No mercado onde confiança é tudo, você tem que ser indicado por alguém. Essa que é a verdade. E nós trabalhamos muitas vezes com conteúdos inéditos. Então imagina se alguém abrir o bocão, né? Pode acabar ali queimando o final de um filme importante, de um capítulo de uma série. E isso nos traz também para o assunto do DRT. É claro, não tem jeitinho. Sem DRT você não trabalha, você não pisa num estúdio profissionalmente. Então você também vai ter que se dedicar a isso. E é um job paralelo aí para os iniciantes e para os amadores, mas faz total sentido e vai valer muito a pena. Oratória, pessoal, se eu estivesse aqui lendo num dicionário, você iria procurar e você ia encontrar, que nada mais é do que a arte e prática de falar em público, também conhecida como eloquência ou retórica, né? São os sinônimos. Como arte pública é a prática de discursar de forma persuasiva e convincente perante uma audiência. E na etimologia, é derivada do latim oratore ae, relacionada a orar, a falar. E eu preciso dizer que é simplesmente a arte de falar, gente. E no caso da dublagem, falar do jeito certo, com clareza, tá? Com intenção. Isso quer dizer que na oratória da dublagem, você vai falar ora de um jeito fanho, ora de um jeito bêbado, você vai falar o português correto ou totalmente errado, enfim. Você vai gritar, balbuciar, cochichar, vai falar chorando, vai falar rindo. Quem manda o que o seu personagem está dizendo e como ele está se sentindo é o próprio personagem. Isso é falar com clareza de intenção. Ninguém vai parar para pensar, ai, que personagem falsa. Não, porque você está ali, de fato, entregue aquele sentimento. E ninguém vai pensar também que ela é fingida, ninguém vai duvidar, porque a intenção da fala é clara e diz exatamente o que tem que ser dito. Então, mesmo que seja um murmúrio ou um soluçar. Ou seja, a oratória é talvez o maior desafio para uma jovem alma dubladora.
Então a gente vai começar definindo oratória de uma forma ampla e depois vamos mostrar como ela se adapta a cada cultura dentro da dublagem. Então, desde um pernóstico lorde do inglês, um samurai, um cowboy, sei lá, um garoto robô japonês, um nova-iorquino, o que você quiser. No Brasil, a nossa escola de dublagem é muito fortemente influenciada pela tradição do teatro e da rádio. Isso nos deu uma base de oratória impecável. Dicção, articulação, um orador tem que ser compreendido até no fundo da sala. Na dublagem, temos que ter cada sílaba pronunciada de forma clara, mas sem parecer que a gente está cuspindo as palavras de uma forma artificial. Então, aprende-se, né, na dublagem, a gente aprende a usar os lábios, a língua e o palato com uma precisão meio que cirúrgica, né, para que esse som saia sempre limpo, encaixando perfeitamente no sincronismo. E a gente tem que aprender também a importância do tal do ponto de voz. Cada um fala de um jeito, mas é basicamente onde você posiciona o som na sua boca para criar diferentes sotaques, emoções, tudo isso sem perder a clareza. Bom, e aí a gente entra em respiração e apoio. A oratória nos ensina a dominar a respiração diafragmática, e isso é crucial na dublagem, principalmente para a gente ter fôlego, né, nas frases longas, para sustentar um grito, um choro, para a gente ter um controle absoluto sobre a dinâmica da voz. Sem esse apoio, a voz cansa e o espectador percebe, gente, é muito claro, tá? Fica ali sem energia a atuação. Musicalidade e ritmo, então, são fundamentais, principalmente nas animações e nos games. Ou seja, a gente está falando de oratória, né? E percebam como isso se confunde com a performance da voz sobreposta. E isso tudo fica de uma maneira muito mais musical. Então, aqui, por exemplo, a gente pode falar da prosódia da fala, não da música, da própria fala. Se o orador estuda a entonação para dar uma ênfase, o dublador leva isso à última potência. Então, o que o dublador tem que fazer? Ele tem que captar essa música da fala do ator original, traduzi-la para a musicalidade do português sem perder a intenção, inclusive pausas dramáticas. Resumindo, a nossa oratória nos dá as ferramentas para preencher uma pausa, por exemplo, com intenção, e não somente com vazio. Isso é uma mágica. Então, na prática, o que é autoconhecimento? Nada mais é do que o processo contínuo de investigação e compreensão de si mesmo. Emoções, crenças, comportamentos, pontos fortes, limitações. Nós somos uma mistura de todas essas coisas em constante transformação. Já parou para pensar? Por isso, nós devemos seguir o lema dos escoteiros em relação a nós mesmos, ou seja, sempre alerta. Eu acho que era esse o símbolo deles, eu não lembro. O autoconhecimento é essencial para a inteligência emocional e o desenvolvimento pessoal também. E, obviamente, que ele vai melhorar aí relacionamentos, aumentar a confiança, orientar decisões alinhadas aos próprios valores. E, gente, eu não estou falando da sua vida pessoal aqui, tá? Eu estou aplicando esse autoconhecimento como uma ferramenta que nos distingue profissionalmente, principalmente na dublagem. De que forma? Repara, a identidade, ela não é estática, ela evolui com as experiências, certo? Ou seja, num mercado onde todo dia você vive e aprende uma coisa nova com seus personagens, a gente tem que estar sempre observando, aliás, sempre se observando, e escolhendo o que fica e o que já pode ser descartado. Isso melhora o nosso amor próprio, e a gente separa o que traz felicidade, o que nutre a alma, do que de fato nos faz mal. Então, com o autoconhecimento, fazemos uma melhor conexão dos fatos, digamos assim, ligando o que passou com o que parece estar por vir, e ajuda a gente a compreender o presente e, assim, se posicionar melhor. E como a gente pode praticar de forma certa o autoconhecimento? Então, vamos lá. Nós temos umas práticas aí que funcionam super bem. Reflexão diária, né? Ou seja, tirar aquele tempinho para pensar sobre os próprios sentimentos, digerir ali as emoções, refletir sobre as suas motivações. Outro aspecto é conversar com pessoas da sua confiança, para entender de fato, né, como você é, só que visto do ponto de vista de fora. O feedback dos amigos nesse momento é essencial, ou seja, isso é um exercício que faz com que você quebre padrões mentais e participando sempre que der também de novos ambientes e novas experiências. Algumas pessoas vão a fundo nisso e colocam os seus sentimentos em um diário, querido diário. Mas simplesmente prestar atenção e vislumbrar os nossos padrões comportamentais no dia a dia
pode ser uma excelente pedida. E claro, para quem puder pagar, né, a terapia é um dos métodos mais eficazes para aprofundar essa busca. Eu coloco o autoconhecimento como um dos pilares no meu método, porque ele tem todos esses benefícios que a gente acaba incorporando na nossa profissão diariamente. E eu sempre digo que melhorar as relações faz bem para os negócios, isso é fato. Quando a gente entende que melhorar as próprias emoções gera empatia e gera uma melhor convivência. Isso muda o jogo. Ainda mais pensando no nosso profissionalismo com o autoconhecimento, a gente acaba tomando decisões, né, melhor dizendo, muito mais confiantes. Ou seja, saber o que realmente a gente quer evitar, ao invés de ficar seguindo a opinião de terceiros e bater a dúvida na hora de bater o martelo. Como um recurso pessoal, quanto mais a gente se conhece, mais a gente melhora a nossa inteligência emocional e isso aumenta a nossa capacidade de gerenciar o estresse e principalmente a ansiedade. Conhece-te a ti mesmo? Sócrates já sabia disso. Afinal, quando a gente se conhece, a gente está pronto para o que der e vier. E você, está pronto para o que der e vier? Eu vou fazer uma pausa aqui para te dizer uma rápida informação. Eu tenho recebido mensagens perguntando onde que eu ensino os meus alunos e alunas a viver de dublagem, né? Já que esse é o meu bordão e eu fico repetindo sempre. E eu respondo que eu fiz um curso online para isso. E se você também quer virar profissional de dublagem, é claro que eu posso te ajudar sim. E isso sem você ter que sair da sua cidade, sem pegar ônibus, avião, nada disso, tá? O meu curso é online e você pode acessar quando quiser e de onde você estiver. Então anota aí. Na próxima aula, eu vou fazer uma oferta bem especial para você que está inscrito aqui na nossa semana, né? Na semana Como Viver de Dublagem. E para você que quer de fato aprender como viver de dublagem, certo? Ou seja, quem ficar nessa semana Como Viver de Dublagem até o final, vai poder se inscrever no meu curso com uma condição única e basicamente imperdível. E, gente, é uma grande oportunidade mesmo, tá? Mas a gente vai falar disso só depois, na próxima aula. Então, até lá. E lembrando, atuar é um verbo regular que significa agir, exercer atividade, produzir efeito, representar um papel ou intervir. Pode ser usado como sinônimo de funcionar, o médico atuou. Representar, a atriz atuando. Ou exercer influência. Então a palavra deriva do latim actuare, referindo-se a colocar-se em ação. Se na primeira aula da nossa semana Como Viver de Dublagem você aprendeu sobre o mercado de dublagem, como ele funciona aqui na nossa língua e no nosso país, e se você aprendeu a realidade do mercado, na aula de hoje você aprendeu que para viver de dublagem você tem que ter um método, um conhecimento que te leve até a frente do microfone e te mantenha lá atuante. Na nossa próxima aula, Dublagem Sem Sombra de Dúvidas, eu vou esclarecer as principais dúvidas que os meus alunos apresentam, onde as respostas a essas dúvidas são bem mais proveitosas do que você imagina e estão extremamente, assim, apetitosas para quem está começando e quem quer viver de dublagem. E enquanto isso, vai lá na nossa comunidade Viver de Dublagem, coloca lá suas dúvidas, conta como está sendo essa semana para você, vai interagindo ali, veja o que seus colegas estão pensando e aproveite para rever os trechos dessas 2 primeiras aulas quantas vezes você quiser. Então, até a próxima aula. Não perca o nosso próximo episódio, porque você não vai se arrepender. Nos vemos lá!